E beleza, galera, o episódio de hoje é patrocinado pela Playmóvel, uma operadora 100% digital que conecta você com qualidade e eficiência. Se você quiser saber um pouco mais, entra no site deles, playmóvel.com.br, uma plataforma, uma operadora que você consegue fazer tudo 100% pelo aplicativo, sem muita burocracia, tranquilo. Os seus gigas do mês passado também, que sobraram, eles acumulam para o mês seguinte, então já é muito mais prático e cheio de simplicidade para você. playmóvel.com.br. Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui da Jovius News, o podcast que a gente está começando aqui, primeira vez presencialmente, primeira vez aqui fazendo o podcast de maneira física, e o convidado de hoje, que a gente vai falar um pouco, é uma das minhas maiores inspirações, uma das pessoas que estiveram aí comigo nesse meio científico, nesse meio acadêmico, e que agregou muito e que agrega ainda e todos os dias. Se eu for falar um pouco do currículo desse cara, se eu for falar o currículo dele, a gente acaba o podcast aqui mesmo. É uma parada super extensa, um cara que está aí nesse meio há muito tempo, basicamente dedicou a vida dele, muito da vida dele, pelos estudos, pelo bem da ciência, tudo no que tange, né? Educação física, saúde, musculação, principalmente treino de força, as doenças cardiovasculares, que a gente vai falar muito sobre isso. Então, bom, se o senhor quiser se apresentar aí, professor Milton Moraes, com vocês. Muito obrigado, Del. Obrigado pelo convite. Agradeço estar aqui no seu podcast para a gente discutir um pouco sobre o que é ciência, né? A gente vem falando sobre isso durante as aulas, com os alunos. Então, quando a gente fala ciência, então a gente tem que ter uma ideia que a ciência é um método sistemático. Então, é comum, dentro das pesquisas, a gente vem sempre do dito popular. Por exemplo, se a gente pegar lá na década de 60, 70, né, pegar o Arnold, né, que é um dos mais famosos, alguém perguntou para ele, nossa, por que você ingere tanta proteína? Né? Quase o dobro, ou até mais que o dobro que a gente consome normalmente. Ele falou, porque eu treino pesado, eu preciso ganhar uma massa muscular, então eu preciso de mais proteína. Até então não se tinha uma pesquisa voltada para isso. Então, o que o pesquisador faz? Né? Ele vai trabalhar com a ciência. Então, dito popular, quem faz musculação precisa de mais proteína. Hoje isso é um fato, mas se a gente pensar no passado, ninguém tinha pesquisado ainda sobre isso. Então, os pesquisadores foram estudar por métodos, né, científicos, comparando um grupo com 1 grama ou 0,8 gramas de proteína para cada quilo de peso, com outro grupo consumindo 2 gramas até 3 gramas de proteína. E, de fato, eles mostraram que quando eu tenho um aporte energético, quando eu treino em alta intensidade principalmente, há necessidade de maior quantidade de proteína. E isso é testado por método científico. Então, isso é muito importante, ciência, né? Eu tenho que ter um método científico. Então, eu não posso falar, mas eu me sinto melhor se eu tomar esse energético ou se eu fizer esse método de treinamento. Isso tem que ser testado. Eu até brinco, né, com os alunos, né? Você não pode ser referência para 210 milhões de brasileiros, né? Se a gente pensar aqui no Brasil. Então, a ciência ela vai estudar por métodos científicos qual que é, de fato, a resposta. Se ela é positiva ou se ela é negativa em relação a um macronutriente ou em relação a um método de treinamento. Uhum. Tá? Basicamente é isso. E com relação a discutir um pouco da carreira, isso é importante, a carreira acadêmica, né? Eu acho que assim, ela começa principalmente, no meu caso, como começou, na iniciação científica. Perfeito. Então, o que é uma iniciação científica? São editais, que é patrocinado pelo governo, tá? Pelo CNPq, ou pela CAPES, ou até mesmo pela instituição, onde o aluno da graduação ele vai desenvolver um projeto de pesquisa, uma ideia, uma hipótese que ele tem, né? E isso associado a um orientador, a um professor que vai guiá-lo, né? Um professor mais experiente, para que ele tenha mais êxito na sua proposta. Então, por exemplo, a gente discutiu na sua graduação qual que seria a intensidade do agachamento na parede, em isometria. Então, como que eu vou medir a intensidade? Então, se a gente vai para o dinâmico, a gente tem a carga, né? Lá que pode ser um fator que determina a intensidade. Eu tenho, por exemplo, no aeróbio,
uma dosagem por meio de limiar de lactato. Então, eu doso o lactato lá na orelha, né? Com o sangue que sai da orelha, e aí eu sei qual o metabolismo que está sendo predominante. Mas a nossa hipótese, normalmente essa hipótese não foi testada ainda por ninguém, né? A gente queria saber se de fato qual a intensidade para uma pessoa que pesa 80 quilos, né? 1,80 m, se a distância do pé na parede influencia, sua angulação. Então é uma hipótese, é uma pergunta que você tem a ser respondida. Só que para isso, é preciso usar um método científico, com um grupo controle, com equipamentos talvez para medir isso. Por exemplo, o próprio professor Bernardo sugeriu fazer a eletromiografia para ver a ação do músculo do quadríceps, né? Então, isso é muito interessante. Então, eu acho que a iniciação científica, como aconteceu comigo, ela é o primeiro caminho para uma carreira acadêmica. Aí você chegou a comentar um pouco da minha formação, né? Eu sou formado em Educação Física pela Universidade de Mogi das Cruzes e eu fui a primeira turma de iniciação científica lá. Isso foi em 1995. Você nasceu quando? 2001. 2001, você não era nem nascido, né? Então eu fui a primeira turma, o professor Herbert, que hoje eu tenho o privilégio de trabalhar em conjunto, né? Foi meu primeiro orientador e eu fui o primeiro orientando dele. E a minha hipótese, à época, como vocês falam agora, estava bombando, era a tal creatina. Tudo, vamos tomar creatina para aumentar a força, para aumentar a massa muscular. 95. E assim, teoricamente, para o Ocidente, isso é uma coisa mais tardia. O bloco, o leste europeu, já estuda creatina desde 1960. Caramba. A primeira vez que se estudaram creatina, os russos, principalmente, a antiga ex-União Soviética, né? Ela já fez estudos com suplementação de creatina em 1960. Aí o Ocidente conheceu a creatina de verdade quando, na Olimpíada, em 1992, Barcelona, você esteve na Espanha agora, o corredor inglês ele bateu lá todos os outros corredores, né? Quase que melhorou a marca dele lá em 20%, 30%, que numa prova de velocidade é muita coisa. E aí perguntaram, o que você está fazendo? O que você está fazendo diferente? Você está tomando, fora os treinos que você faz intervalado, que todo mundo está tomando, o que você está tomando diferente? Eu tomei uma tal de creatina. Foi a primeira vez que o Ocidente ouviu falar de creatina, em 1992. Aí foi o boom, né? Creatina, um novo suplemento. Tem até um livro do saudoso Melvin Williams, né? Um dos pioneiros na nutrição esportiva. E eu já tinha ouvido rumores, eu lia, gostava de ler bastante naquela época, né? Não era tão rápido como hoje. Hoje vocês têm a mensagem, a notícia muito mais rápido, né? O conteúdo muito mais rápido. Eu tinha que ir à biblioteca, eu pedia artigo científico, né? Por exemplo, pedia para um americano, a gente fazia isso via Komoot. Eu ia à biblioteca, mostrava o artigo para a bibliotecária, ela pegava, professor da Universidade da Califórnia, tá? Aí mandava um e-mail para ele, um comunicado da biblioteca, e depois de 30 dias eu recebia o artigo impresso em folha sulfite. Tá? Era mais ou menos assim, demorava 30 dias em média. Hoje é tempo real, né? Você pega em tempo real. Mas aí eu falei, nossa, o que é essa creatina? Eu comecei a estudar. E como eu fui nadador e eu tinha um apreço pela natação, né? Eu comecei a investigar que a maioria dos estudos era no meio terrestre. Então, provas de velocidade, 100, 200, 400 metros, né? E não havia nada no meio aquático, né? Por exemplo, a natação. Eu falei, será que se eu pegar velocistas da natação, e na academia que eu trabalhava, que era a academia da universidade, tinha uma equipe de natação. E aí foi a minha hipótese. Eu cheguei para o Herbert, né? Falei, queria fazer iniciação científica, se ele podia me orientar. E aí ele falou, o que você quer testar, né? Eu quero testar esse suplemento novo, que é a creatina. E nós importamos essa creatina à época e eu fui testar em provas de 25 metros, 100 metros e 700, só para comprovar se de fato ela mexia no metabolismo aeróbio, né, ou respiração mitocondrial. Então eu fui estudar basicamente o sistema fosfagênio, que é as provas de 25, sistema glicolítico, 2 séries cada um, com 2 minutos de intervalo. E como é que era feito isso? Nós tínhamos, pensando na ciência, né, você tem que ter um método científico para testar isso. Eu tinha que ter um grupo que ia tomar a creatina, e em um determinado momento, um grupo que ia tomar um placebo. Ou seja, o que é um placebo? Algo que imite, né, o real suplemento.
E aí, o que eu fiz? Como eram 5 gramas dividido em 4 doses, totalizando 20 gramas por dia, que mais ou menos vocês veem hoje em dia, né? Uhum. Então, eu separei em saquinhos de geladinho, aqui vocês falam din-din aqui, né? Din-din. Eu colocava 90 gramas de maltodestrina, sabor laranja, por exemplo, e 5 gramas da creatina, tudo pó. Amarrava e dava os 4 saquinhos para você durante 5 dias. Então você colocava no café da manhã, após o almoço, após o café da tarde e após a janta. Você misturava e tomava suco de laranja. Uhum. E o outro grupo tomava 95 gramas placebo de suco de laranja, sabor da maltodestrina, sabor laranja, tá? E então não tinha, porque é normal, né? Eles eram adolescentes, isso aí foi uma inovação também, tá? Tinham em média 16 anos. Eles perguntavam: que gosto tem o seu? Laranja. E o seu? Laranja. Era tudo laranja. Então não pode ter nem gosto diferente, porque senão isso atrapalha, interfere. Mas aí aconteceu uma coisa muito engraçada, né? Quando eu separei grupo A, que era a creatina, e o grupo B, que era o placebo, quem fez isso é um duplo cego, né? Então eu tinha alguém que separava isso. O Herbert sabia, que era o meu orientador, que o A era a creatina e que o B era o placebo. Só que ele não me contou nada. Por quê? A gente fazia os testes, gritando com os atletas na borda da piscina. Vamos lá, vai lá, você vai conseguir, né? E eu marcava o tempo desses atletas. E eu comecei a dar durante 5 dias essa creatina. Só que eu pesava eles diariamente. Então a gente pesava também os atletas, porque sabendo que a creatina causava uma retenção hídrica. Então foi uma ideia que eu tive, vamos pesar os atletas, né? E aí chegou na quarta-feira, eu pesando, terminei a pesagem, olhei assim as tabelas, que eu planilhava isso no Excel, né? Fui correndo, Herbert. Ele, o que foi? Não, eu já sei quem tá tomando a creatina. Ele, como assim? É o grupo A. Mas como é que você sabe? Alguém te falou? Eu falei para o rapaz não te falar nada. Não, é que eles já estão 2 quilos mais pesados. E eu estava lendo muitos artigos, a creatina causa uma retenção hídrica e aumenta, sobra o peso. Aí ele, você tá fora do reteste. Ele, mas por quê? Não, porque você vai interferir na hora de estimular os atletas. Aí ficou single blinded, né? Isso, então não pode ter ninguém, eu não podia saber ninguém, porque você acaba interferindo psicologicamente, né? Você quer que dê resultado. E aí eu não participei do reteste, mas enfim, não houve melhora no rendimento desses atletas, né? Tanto nos 25 quanto nos 100, nem tão pouco nos 700, mas porque parece que o ganho de peso, nós mostramos na apresentação, né? Lembrando que a iniciação científica, no final se apresenta num congresso, tá? Tem uns anais, eu tenho isso até hoje. Nós mostramos que o ganho de peso provavelmente diminuiu a frutabilidade dos nadadores. Claro. E isso interferiu no rendimento. Futuramente, na sequência, vieram outros estudos comparando 3 séries, 4 séries. A partir da 4ª série, deu melhora no rendimento. Então parece que tem que ter mais séries para ter um melhor aproveitamento da ressíntese de ATP, né? De adenosina trifosfato. Mas foi aí que foi plantada a sementinha. Então eu comecei a ficar fascinado pela pesquisa, pela ciência. Isso é uma coisa muito interessante assim da ciência. Desde que quando eu comecei a ler, eu achava que os primeiros artigos eu sempre achei que vou ler isso, se eu for na conclusão, perfeito, já entendi tudo do assunto. Mas a ciência é muito mais do que isso e é interessante porque assim, algumas pessoas vão lá, leem um resumo e se lesse o resumo disso, possivelmente ia falar, a creatina não teve efeito nenhum. Mas se você for ver, então, na limitação, no que aconteceu de fato, o peso foi uma limitação, o peso ter subido, né? Foi uma limitação que não possibilitou ver os possíveis efeitos. Né? Provavelmente, então, quando aumentaram o peso, eles ganharam por volta de 2,5 kg. Então é a mesma coisa você pegar um maratonista que corre normalmente uma prova lá e falar, agora você vai correr com 2,5 kg nas costas. Claro. No dia da prova, você coloca isso no dia da prova nas costas dele. Entendeu? Então isso acabou interferindo. Mas, foi o que você falou, quando eu faço 2 séries. Quando eu faço mais séries, a partir da 3ª, o poder de ressíntese da creatina fosfato com a suplementação, porque a gente sabe que aumenta uns 25% os estoques de creatina, quando você faz aí 5 dias de suplementação. Isso já favorece você conseguir fazer um novo tiro, uma nova série com mais creatina no músculo. Para quem estoca, para quem faz a suplementação, tá? E até hoje a creatina, eu vejo muito isso, é importante você estar aqui no podcast, né? Muita gente usar a creatina com propósito de ganho de massa muscular.
ainda nós não temos evidências concretas se de fato a creatina faz você ganhar músculo diretamente, tá? O que acontece, a gente já sabe, de fato, ela tem uma evidência B, né? As evidências são divididas em A, E, ou é aqui para vocês o DF, tá? Então, evidência A, uma forte evidência que vai melhorar, que vai aumentar a sua força, que vai aumentar sua resistência. Evidência B moderada, C uma fraca evidência, D não tem evidência nenhuma, pode causar até danos, tá? Então, hoje a gente tem uma evidência moderada que ela melhora em provas curtas o rendimento dos atletas. Então, é viável. Hoje a creatina, de fato, é um dos suplementos mais utilizados pelos atletas, principalmente deixar claro os atletas de provas curtas ou muito curtas, né? A gente não tem evidências em provas longas, mas alguém tem propondo isso, alguns autores para a recuperação dos maratonistas, talvez seja viável, mas principalmente nas provas curtas. Agora, por exemplo, para hipertrofia, há uma lacuna muito grande ainda. Mas seria tipo um método de melhora indireto, assim. Isso. Né, ressintetizar a proteína de uma maneira mais rápido e te ajudar, né? Talvez, não necessariamente você vai consumir e hipertrofia tá lá. Mas a questão de estar ali indiretamente ressintetizando proteína, talvez é por isso que a galera ama tanto, né? E faz tanto sentido. Isso, é porque, na verdade, você demora mais para cansar. Então, você começa a ter treinos mais intensos quando você suplementa. Indiretamente, treinos mais intensos, né? Ou mais volumosos também, ou conjunto dos dois, levaria, em longo prazo, o ganho de massa muscular. Mas aquele aumento, né, que você já tomou creatina, claro, você dá uma inchada na primeira semana, sim, né? Você já fica, nossa, cara, tô fortão, né? Aquilo nada mais é do que retenção hídrica, sim, né? Ela é intracelular, então não tem nenhum perigo de aumentar a pressão, né? Como o álcool causa extracelular, ou mesmo o anabolizante esteroide, uma retenção hídrica extracelular, mas dentro do músculo, então é ganho de água. Tanto é que quando você para de tomar creatina, você perde aquela água, diminui o volume, tá? Mas alguns estudos, desde a época que eu já estudava isso em 95, lá na década de 90, dizem que a hidratação celular favorece a síntese proteica. Então, você ter uma célula cheia de água, bem hidratada, favorece aquela síntese proteica. Então, por exemplo, o que é um queimado? O queimado é um desidratado. Pode ver, o queimado ele perde volume. E hoje já tem estudos, por exemplo, com suplementação de creatina em pacientes queimados. O primeiro dele surgiu em 2000, com adolescentes queimados. Caramba. O grupo do hospital suplementou com creatinas, eles recuperavam em média de 30% a 40% mais rápido, porque você hidrata a célula. Então, parece que indiretamente essa hidratação pode de fato levar a um ganho de massa muscular. Que legal. Legal, né? Nossa, isso eu nunca tinha visto. Então, eu comecei com a parte do alto desempenho, né, na minha iniciação científica. Eu queria ser treinador de nadadores, né, porque eu fui nadador. E no meio do caminho, eu vi que, falei assim, eu vou passar fome. Por quê? Porque é difícil você hoje ir para essa área do alto rendimento sem ter um QI adequado, né, que seria quem indica. Famoso. Né? Famoso quem indica. Então, por mais que você seja bem informado, né? Informação e conhecimento são duas coisas diferentes, mas um bem informado, um bom aluno, para você conseguir entrar para ser um fisiologista do exercício lá num grande time, tem alguns caminhos, né? E aí eu vi que a parte clínica, já na minha graduação, era um mercado muito promissor para o profissional de educação física. Então, usar o exercício como fator terapêutico no tratamento de doenças. Então, nada mais do que o tratamento não farmacológico. E aí eu já comecei, no segundo ano, pensar até mesmo em suplementação no paciente, né? O exercício no paciente. E eu comecei a estudar pacientes hipertensos durante o meu período de graduação, que depois me levou aí na especialização, né? Contando um pouco essa trajetória acadêmica, a importância. O que é uma pós-graduação? A pós-graduação, o nome já fala, pós-graduação, né? E basicamente eu tenho dois tipos. Então eu vejo muitos alunos confundirem isso. Eu estou fazendo uma pós-graduação, né? Então eu tenho a lato sensu, que é do latim, né? Lato é amplo. Então você vai ver de tudo um pouco, né? Eu fiz uma especialização
na Universidade Federal de São Paulo, na antiga Escola Paulista de Medicina, no CEF, né? Antigo CEF, que era o Centro de Estudos em Fisiologia do Exercício. Foi o pioneiro no Brasil, tá? Tinha limite de vagas, tinha que concorrer a bolsas, né? Então eram 60 vagas, 200 pessoas participando para entrar. E eu consegui uma vaga lá para fazer especialização em Fisiologia do Exercício. E durante a sua especialização, parecido com a graduação, desenvolve um trabalho de monografia. Na minha iniciação, eu usei a minha própria iniciação científica como trabalho de monografia. Isso é possível. E aí, o que eu fiz? Como eu tinha estudado a parte de alto rendimento, desempenho, eu comecei a fazer uma revisão sobre o efeito da creatina, isso em 99, você ainda também não tinha nascido, tá? Suplementação de creatina na saúde e reabilitação. Eu não estudei nada de alto desempenho. Então fui ver creatina em doenças cardiovasculares, porque o pessoal falou assim, eu vi, né, surgiu por parte da área médica, né? Se a creatina causa retenção hídrica, ela é perigosa para o hipertenso. Porque eu vou aumentar o volume plasmático e vai aumentar a pressão arterial. E tem já vários estudos hoje, isso eu comecei a ver em 99, mas hoje já está bem consagrado isso. Repito, a retenção é dentro da célula. Então não aumenta a pressão arterial do hipertenso, tá? Então, suplementação de creatina, por exemplo, para doenças mentais como Parkinson, tá? Outras doenças. Suplementação de creatina em doenças metabólicas, imunológicas, por exemplo, câncer. Então, pacientes com câncer, eles têm caquexia, ou seja, perda progressiva da massa muscular. A creatina, 95% está na massa muscular. Uma outra parte está no testículo, uma outra parte no cérebro, em outros órgãos. Mas 95% está no músculo. Então, se o paciente que tem caquexia, no caso com câncer, perde muita massa muscular, ele perde creatina. Creatina fosfato, que está no músculo. Então, os estudos mostraram que a creatina pode atenuar a perda de massa muscular desses pacientes. E quando ela é associada ao treinamento de força, melhor ainda. Então, doenças, por exemplo, disfunção erétil, tá? Em 99 eu já vi vários trabalhos. Então, eu fui estudar só a parte de doenças com suplementação de creatina. E dessa especialização, conversando com alguns professores, eu tive contato com o professor Heuri Frank Pereira Bacurau, o Frank, né? Ele foi dar uma aula lá pra gente. E eu falei, eu quero estudar mais sobre creatina, né? Ele falou, por que você não faz mestrado? Né? E aí eu fui pensar no mestrado. E aí, durante a minha graduação, eu conversei com outro professor, que é o Ronaldo, né? Ronaldo de Carvalho Araújo, lá da Unifesp, que me propôs fazer mestrado na Universidade Federal. Então, você terminou a especialização, vamos fazer mestrado. O que você quer estudar, cara? Eu quero estudar o efeito... Eu sempre fui do contra, né? Eu já nasci canhoto, sinistro, né? Eu já sou sinistro, né? Do italiano, é sinistro. Eu falo assim, eu quero estudar o efeito do exercício de força, aí falei para ele a musculação, no paciente hipertenso. E isso chocou muitas pessoas, assim, né? Muitos profissionais da área da saúde. Nossa, você vai dar musculação para o hipertenso? Então eu lembro quando eu estava fazendo uma disciplina de cardiovascular, o professor que estava dando a disciplina, né? Chegou lá da Unifesp, cada um se apresentou, né? O que estava fazendo? Levantei a mão, sou do departamento de bioquímica, né? Sou orientando do professor Ronaldo e quero estudar o efeito da musculação no hipertenso. Aí todo mundo parou, olhou assim, tinha bastante cardiologista na sala, né? Você é louco, você vai matar o hipertenso, né? Você vai dar musculação para o hipertenso? Por favor. Mas não é muito pesado? Não. Então esse é o grande mal, né? Por isso que a importância de estudar a ciência, né? Pesquisa. Então a gente fala musculação, a primeira ideia que vem na cabeça das pessoas é um indivíduo tipo Ronnie Coleman, né? Levantando muita carga, muito peso, gritando. Isso é uma parte 1% da musculação. 1% da população vai subir num palco do Mr. Olímpia. É o alto nível. É o alto nível. Então isso é uma parte. Então musculação não é só esse tipo de treinamento. Eu posso ter musculação terapêutica. Eu posso pegar um halteres de 100 quilos, como o Ronnie Coleman pegava, ou eu posso pegar um halteres de meio quilo. Eu já vi halteres de meio quilo. Ou 1 quilo. Eu posso fazer
42 quilômetros, 195 metros. Os 42 eu faço, 195 que quebra, né? Deixa de lado. Isso. Ou eu posso fazer uma caminhada no quarteirão. Ambos são exercícios aeróbios. Como eu tenho no aeróbio de alta intensidade e baixa intensidade, na musculação também eu tenho de alta intensidade e baixa intensidade. E aí eu expliquei para eles, musculação nem sempre é alta intensidade. Eu vou dar um treino de musculação com moderada intensidade, monitorando os fatores cardiovasculares, por exemplo, pressão arterial e frequência cardíaca. Mas então a gente tem uma dose ideal para hipertensos? Hoje a gente já chegou num consenso assim de quantos % de intensidade, de repetições? Isso, a gente tem as diretrizes, né? Então, de tempo em tempo, os órgãos se reúnem, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, o Colégio Americano de Medicina Esportiva, né? E aonde pegam-se pesquisas para determinar qual que é, em média, os valores de segurança. Então, hoje a gente tem algumas diretrizes. Então, o que é recomendado hoje é uma carga de 60% a 70% de um RM, da carga máxima que o indivíduo consegue levantar. É óbvio, na prática, vocês não vão fazer isso na academia. Isso é para pesquisa, não posso fazer no feeling, né, no que eu acho. E umas repetições entre 8 a 12 repetições sem chegar à falência concêntrica. Então essa é uma intensidade aí moderada que é segura, já testada inclusive com medidas diretas, né? Ou seja, um catéter na artéria e medindo a pressão beat to beat, né? Ponto a ponto, tá? Então nessa intensidade e nesse número de repetições eu tenho uma segurança cardiovascular. Assim, mas, isso seria para fazer pesquisa, para reabilitação? Tipo, eu não vou... Os dois. Mas eu não vou, por exemplo, pegar um aluno amanhã hipertenso, vou chegar na academia, testar um RM dele e fazer isso. Não, então, por isso que eu falei, assim, na prática, né, de academia, eu trabalhei 12 anos em academia. A gente não faz teste de carga máxima em ninguém, teoricamente, né? Sobretudo em pacientes cardiovasculares, ainda mais que você não sabe, por exemplo, se ele tem algum risco de aneurisma ou algo parecido, tá? Você vai usar entre 8 a 12 repetições, de 2 a 3 séries, com intervalos de 2 a 3 minutos, para ele recuperar bem a parte cardiovascular. Essas repetições entre 8 e 12 é sem chegar ao máximo, sem chegar à falência concêntrica, para vencer a carga. Evitando-se também a conhecida manobra de Valsalva, ou seja, prender a respiração para vencer a carga, que não é ruim. Tá? Para vocês que são normotensos, é uma estratégia que o organismo usa, até de forma involuntária, quando você passa de 80% de um RM, 85%. Então, quando você faz, lá você está fazendo, por exemplo, supino, você aquela parada para vencer a carga, você diminui a pressão transmural. Você aumenta a central, mas você é normotenso, então é um fator protetor. Só que para o paciente hipertenso, isso não seria interessante, porque aumenta muito a pressão arterial dele. Então, a gente evita a manobra de Valsalva. Uma coisa que eu uso na prática, no dia a dia, é conversar com o paciente. Durante o exercício, ele está fazendo lá a cadeira de extensora, isso, João, tá tudo bem? Como é que tá o peso? Não, tá bom. Então, se ele conseguiu falar com você normalmente, tá uma carga adequada aí. Agora, como é que tá? Não, calma aí. Tá ofegante para vencer a carga? Então, tá com peso excessivo para o hipertenso. Então, não é recomendado. Então, entre 8 a 12, sem chegar à falência concêntrica. Perfeito. Tá? Perfeito. E então o foco de estudo do senhor desde o mestrado foi hipertenso, foi doenças cardiovasculares. Doenças cardiovasculares. E aí eu fui comparar de uma forma aguda a resposta hipotensora pós-exercício. Então nós sabemos que após o exercício nós temos uma queda da pressão arterial. No geral, isso ocorre mais nos pacientes hipertensos do que nas pessoas normotensas. Tá? Que é uma boa resposta, né? O que é interessante do exercício, quanto mais doente for a pessoa, mais benefícios ela tem do exercício. Ou quanto mais treinado você é, menos treinável você se torna. Também. Isso, aí no caso, por exemplo, se eu pegar uma pessoa que é normotensa, já tem a pressão normal, né? Que é o popularmente conhecido 12/8, tá? Então, por exemplo, a minha pressão é uma pressão ótima, né? Que é por volta de 90/50. Fala, nossa, a pressão não é muito baixa? Não, as pessoas confundem queda abrupta de pressão com pressão baixa.
Entendi. Então, as próprias diretrizes brasileiras falam que 120/80 é normal e abaixo disso é considerado ótima. Então, 100/70 é uma pressão arterial ótima, tá? Então, eu não tenho mais para onde descer. Mas tem um problema aí que seria o delta. Por exemplo, uma pessoa que tem a pressão arterial sistólica muito próxima da diastólica, né, a diastólica chegando próxima à sistólica, isso, mesmo que ela tenha a pressão ótima ou baixa, isso pode ser um problema também, né? Isso ocorre principalmente, por exemplo, quando eu posso ter uma intercorrência, que é a pressão de pulso, né? Você vai pegar a sistólica menos a diastólica, o ideal é que ela esteja acima de 30. Então, abaixo de 30, então, fazer uma conta rápida assim, 90/50. Tá? Você tem aí, se pegar 90 menos 50, vai dar 40. Você tem uma boa pressão de pulso, ou uma reperfusão, né? Hemodinâmica, poderia ser um termo mais técnico. Tá? Quando eu fico abaixo de 30, significa que você não tem força para empurrar o sangue e levar nutrientes, por exemplo, para o cérebro. Né? Então, isso é uma forma que a gente ensina para os alunos da educação física, na disciplina Exercício para Grupos Especiais, é uma forma de segurança cardiovascular para acompanhar os pacientes cardiopatas, por exemplo, hipertensos. Entendi. Tá? E aí eu fui comparar o efeito do exercício de força, a musculação, com o aeróbio, no modelo conhecido como crossover. Ou seja, você é controle de você mesmo. Então, numa situação você está fazendo musculação, numa outra situação você está fazendo aeróbio. E numa terceira situação você não está fazendo nada. Isso é o nosso controle, é importantíssimo, tá? Então, para você tentar ter uma publicação melhor em revistas mais conceituadas, você tem que cercar do máximo, não existe 100%, tá, de perfeição nos artigos, mas o máximo de controle que você possa ter. Tá? E eu peguei pacientes hipertensos, coloquei para fazer aeróbio, tá, 30 minutos de bicicleta, monitorei a pressão antes, durante, final e recuperação, 5, 10, 15, 30, 45, 60. Eles tiveram uma queda da pressão arterial. Depois eu peguei o mesmo paciente hipertenso e submeti ele a um treinamento de força moderado. E fiz as mesmas medidas de pressão arterial nos mesmos tempos. E o que aconteceu? Eles tiveram também, fazendo musculação, queda da pressão arterial. E o que é interessante? Quando eu faço uma análise estatística e comparo uma sessão de aeróbio e uma sessão de treinamento de força, a queda na pressão arterial é idêntica. Ou seja, tanto faz ou tanto fez fazer aeróbio para cair a pressão no hipertenso ou fazer só musculação para cair a pressão. E aí vem a sacada. Como eu estava lendo muito, não tinha na literatura nenhum estudo que deu treinamento, ou seja, crônico, só musculação. Porque todo mundo, lembra que eu falei que era do contra? Claro. Seguia o colégio americano. Pode fazer de 2004, né? Pode fazer o exercício aeróbio e o de força, mas o de força como adjuvante, ou seja, complemento ao exercício primário que é o aeróbio. Eu falei, mas na prática eu não estou vendo isso. O meu mestrado já não mostrou isso. Eu trabalhava em academia, tinha indivíduos hipertensos que não faziam aeróbio, não gostavam e tinham controle da pressão arterial. Tá? E aí, quando eu fui para o meu doutorado, dando sequência, né? São 2 anos de mestrado, em média, eu fui fazer o doutorado. E aí eu fui desenvolver a tese, né? A minha hipótese para o meu orientador. Eu acredito, minha hipótese, talvez, provavelmente, se eu der só musculação crônico, a pressão vai reduzir igual a trabalho só aeróbio crônico. Porque a gente sabe que, normalmente, as respostas do efeito do exercício agudo, ela se reproduz no crônico. A gente chama isso de resposta subaguda. Tá? Então, se agudamente só musculação caiu, eu acredito que o crônico também vai cair. E aí eu tive alguns cuidados, que foi uma coisa assim inédita até hoje. Meu trabalho foi publicado em 2012, né? Até hoje ele é um dos mais citados. Vira e mexe, meu ex-orientador Ronaldo me manda, parabéns, um dos artigos mais citados na revista. Como eu vinha lendo bastante, isso é uma coisa bastante importante, Del, de falar, principalmente para a geração Z, a leitura.
Eu não quero saber como você vai ler. Se você vai ler no papel, se você vai ler numa tela, na televisão, não importa. Ler no tablet, leitura. Então, leitura é uma coisa muito importante. Hoje, a média, né, eu morei nos Estados Unidos, a média de leitura de um norte-americano, você tem uma ideia de livros? Eu já cheguei a comentar nas aulas, ano? né? Eu sei que no Brasil dá menos Não, de vamos um falar por primeiro nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, Tem uma ideia? eu chutaria pelo menos uns 3. 3 livros. Então, a média do americano é 14,5. Que isso. Ou seja, ele lê mais que um livro por mês. A média do brasileiro é 1,3. Essa é a média. Não estou falando eu, você. Claro. A gente está fora da curva de Gauss. Tá? Então, a leitura, não é à toa que os maiores prêmios na ciência, né, em todas as áreas, vêm dos Estados Unidos. A leitura é muito importante. Então, eu estava lendo muito à época. E uma das coisas que eu li, que me chamou a atenção, é que, em média, 30% da população, isso nos anos 2000, tá? Da população de hipertensos que toma medicação antihipertensiva não são hipertensos. Como assim? Ou seja, eu tenho, por exemplo, eu pego uma sala lá de 50 alunos, pergunto, quantos aqui, mais a metade tem pais hipertensos, ou mais, né? 30 levanta a mão. Ah, meus pais são hipertensos. Aí eu falo, ó, desses 30 aí, eu tenho mais ou menos uns 10 pais, 9, que não são hipertensos. Estão tomando medicação antihipertensiva sem ser hipertenso. Isso é gravíssimo. Mas por que isso acontece? Diagnóstico errado. Medida de pressão arterial ou diagnóstico na primeira consulta. Medida da pressão arterial com equipamentos que não são validados ou não são calibrados. Erro num dos 12 procedimentos ou mais de medida de pressão arterial. Então, hoje são dados internacionais da Associação Americana de Cardiologia que mostram que no mundo 33% da população que toma antihipertensivo não é hipertenso. Está tomando sem necessidade. Sem necessidade. Por diagnóstico errado. E aí o que eu resolvi fazer lendo esses trabalhos? Eu tinha 2 alunos que eram meus amigos cardiologistas. Falei, ó, vocês me ajudam a fazer as avaliações cardiológicas? Então, é de suma importância. Todo hipertenso, ou qualquer paciente, né? Enfim, tem que passar por uma avaliação médica. Tem que fazer um eletrocardiograma de esforço para ver o que acontece quando este coração é submetido a um estresse. Por exemplo, o exercício é um estresse, tá? Para ver se o médico vai tornar esse indivíduo apto à prática do exercício físico. Eles falaram, não, vamos participar sim, a gente topa. Mas eu quero fazer uma coisa. O quê? Eu quero fazer o washout. Ou seja, a retirada do medicamento. Como assim? Aí eu mostrei os artigos para eles. 2 médicos cardiologistas. Falaram, nossa, que gravíssimo isso. Falei, então eu quero fazer a retirada do medicamento. Para ver se o exercício vai funcionar isso. Com o remédio. A primeira ideia era para ver se eles eram hipertensos de verdade. Entendi. Então eu fiz o recrutamento na rádio local, no jornal local, coloquei o aviso, ó, estou selecionando voluntários hipertensos. Um dos critérios era tomar o medicamento antihipertensivo. O segundo critério é a pressão igual ou maior a 140/90, o tradicional 14/9. Então, se um desses 2 critérios você se encaixasse, você entrava no meu projeto. Só que os indivíduos que estavam tomando medicamento foram aos 2 cardiologistas, fizeram a baterias de exames, eletrocardiograma de esforço, outros exames, de sangue, tudo, e começaram a tirar o medicamento. Então, detalhe, isso é importantíssimo. Os médicos cardiologistas fizeram isso. Claro. Só médico cardiologista está habilitado para fazer isso, tá? Então, começou nas 2 primeiras semanas, gradativamente a retirada do fármaco, e as 4 últimas, 0 medicamento. E aí eu tinha mais ou menos uns 25, inicialmente, né? Controlados, 12/8, tá bom? Com medicamento. Começaram a tirar o medicamento nas 2 primeiras semanas.
Tirou o medicamento, o que você espera? Que a pressão vai subir de novo. vai começar a subir. Porque a hipertensão não tem cura ainda. Ela tem tratamento. Ou farmacológico, ou não farmacológico, ou o conjunto dos dois, tá? O não farmacológico, nós temos o exercício e temos a dieta. Tem uma dieta, isso é importante, o nutricionista tem suma importância aí no controle da pressão arterial. Então tem uma dieta DASH, tá? Do inglês, que é uma dieta específica para o paciente hipertenso. Então todo paciente hipertenso tem que ter um acompanhamento nutricional também, tá? E aí, para mim não foi tanta surpresa, né? Mas para eles sim, de 25, 5 indivíduos tirou nas 2 primeiras semanas, 20 foram subindo, 4 semanas, 156 a média. Esses 5 indivíduos, 120 por 80. Mas aí não estava com exercício ainda? Sem exercício. Só tirou o medicamento. Eu precisava primeiro que a pressão ficasse alta para eu dar o exercício. Uhum. Na verdade, eu queria ter certeza. Então, 20 indivíduos subiram a pressão. De fato, eles eram hipertensos. Quando eu tiro o fármaco, eu tiro a ação do medicamento no controle da pressão arterial. Então, 2 mais 4, 6 semanas. No final de 6 semanas, 5 indivíduos, 120 por 80. Eles voltaram ao médico, fizeram toda a bateria de exames e os médicos falaram, a partir de hoje, os senhores não precisam mais tomar medicamento. Como assim? Os senhores não são hipertensos. Mas doutor, eu estou tomando medicamento há 6 anos. Desculpa. Está tomando errado. Foi um diagnóstico errado que fizeram com o senhor há 6 anos atrás. E aí eu vou até pular os efeitos colaterais que ocasionou nesses indivíduos. Aí sim, isso é ciência. Tá? E aí, sabendo que esses indivíduos eram hipertensos, de fato, é hipertenso, agora introduz a musculação moderado, 3 vezes por semana, e após 3 meses, eles foram para uma média de 128 por 89, controlaram a pressão arterial, lembrando, sem dieta, porque a dieta é um potente redutor da pressão arterial, sem exercício aeróbio, eles não podiam ir nem a pé para a academia. Tinha um voluntário que falou, vou entrar no seu grupo, eu moro aqui a 15 minutos, é pertinho. Falei, você vai ter que vir de carro ou ônibus para entrar no meu projeto. Como assim? Porque se eu vim 15 minutos caminhando, fazer a musculação, depois mais 15 minutos para voltar para casa, são 30 minutos de aeróbio. Aí eu não vou saber se foi a musculação ou se foi musculação mais aeróbio. Enviesado, né? Enviesado, tá? Então, depois de 3 meses, 12 semanas, nós controlamos a pressão arterial igual, em média, a 6 anos de medicamento. Que doideira. Não houve diferença estatística quando eu comparo os valores de pressão arterial medicado com os valores de pressão arterial reduzidos por meio do exercício de força, treinamento resistido. Isso foi legal. Primeira retirada do medicamento. Depois, só musculação. Foi a primeira vez que alguém mostrou isso na literatura. E aí eu fiz uma sacada que o meu orientador me deu no meio do projeto. Ele falou assim, quando terminar as 12 semanas de treinamento, vamos tirar o exercício. Vamos fazer o tal destreinamento. Ele ficou curioso, né? Biólogo de raiz, né? Ele falou, o que será que acontece se eu tirar o exercício? Você tirou o medicamento, a pressão? Subiu. Na segunda semana já começa a subir. Na quarta, estava estourando, 156. Treinou, caiu a pressão. E aí, quanto tempo eu tirei o exercício? 4 semanas. Eu fiz 4 sem medicamento, 4 semanas sem exercício. E eu medi a pressão semanalmente. No final da 4ª semana, o que aconteceu? A pressão ficou estável. Não subiu. Não subiu. A pressão ficou estável com 3 meses de treinamento, até 4 semanas, ela não aumentou. Com medicamento, 6 anos, eu tiro o medicamento, na segunda semana, ela já começa a subir. O medicamento não segura, com a retirada, não segura por muito tempo. E olha que interessante, tudo que eu faço até hoje tem que ter aplicabilidade. Talvez eu publique um pouco menos, eu prefiro, tá? Mas o que eu faço tem que ter uma aplicabilidade. Tem que valer para você, para sua mãe, para o teu pai, para o teu avô, na prática, no dia a dia. Isso tem aplicabilidade. Por exemplo, férias, que nós passamos agora.
Então, o seu aluno lá de personal, professor, eu vou ter que parar agora, eu vou viajar, vou ficar na Europa lá 20 dias, 30 dias, e eu vou ficar numa ilha paradisíaca, não vai ter aparelho de musculação, não vai ter nada, e eu não quero treinar também. Eu quero ficar à vontade com a minha família. Será que a minha pressão não vai subir? Porque o exercício controlou. Você pode falar provavelmente não. Porque tem um estudo de 2012 mostrando que até 4 semanas, um mês, 30 dias, a pressão fica estável. Detalhe, eu fiz 3 meses. O teu personal já está há 2 anos treinando com você. Possivelmente os efeitos vão ser mais duradouros. Talvez ele tenha um resíduo maior. Legal. Entendeu? Então essa é a maior prova que o exercício é sim um remédio, né? O pessoal às vezes fala muito, confunde remédio com medicamento. O medicamento vai ser a pílula, mas o exercício pode entrar assim como um remédio que vai ter os Sim. efeitos bem parecidos, e nesse caso aí foi observado efeitos até melhores. Sim. Mas uma dúvida que eu tenho, assim, a gente sabe que tem diferentes níveis de hipertensos, né? Tem hipertenso Perfeito. 1, 2, 3, e aí eu não posso chegar e generalizar todos os dados de um para os outros tipos. E aí uma pergunta que a gente viu, beleza, o exercício funcionou como um remédio para pacientes hipertensos, mas para um paciente hipertenso nível 3, estágio 3, a gente pode fazer isso, pode assumir que o exercício vai funcionar como um remédio de fato? Boa pergunta. Por conta desses questionamentos, né, eu acabei aqui omitindo alguns dados. Eu tive um hipertenso estágio 1, que até por volta de 159, tá, de sistólica. Nível 3, grau 3, já é um hipertenso que tem 180 ou mais de pressão arterial sistólica. No momento, o que eu posso te falar com base na ciência é que não há recomendação para o exercício para esse paciente, que tem uma pressão muito alta. A primeira recomendação para este paciente é controlar a pressão arterial, ou seja, o fármaco é predominante, tá? Isso que você falou é muito importante, né? Então, tem uma diferença entre o fármaco, o medicamento e o remédio, tá? É igual aquela história, exercício e atividade física, né? Uhum. Então, todo exercício é uma atividade física, nem toda atividade física é um exercício, tá? Então, remédio, eu tenho várias categorias. O medicamento é um tipo de remédio, está dentro da categoria de remédio. Mas o exercício também funciona como remédio. Ele tem efeito salutar. Dieta também é um tipo de remédio, tá? Meditação, por exemplo, nível de estresse, ansiedade, depressão. Então, são remédios que pode ser usado no tratamento de pessoas, como tratamento não farmacológico. Eu não tenho a droga, o princípio ativo, tá? Então, o que é importante é eu ter um controle dos níveis pressóricos, tá? Foi bom você tocar nisso. Eu estou montando um curso agora online de como prescrever exercício para pacientes hipertensos de forma segura. Tanto o exercício de força quanto o exercício aeróbio e o combinado. E eu vou falar de alguns outros modelos de exercício, como o HIIT, tá? Outros modelos de exercício que têm sido usados, Tai Chi Chuan, entre outros. E aí eu vou dar diretrizes, normas, como que você vai poder trabalhar. Por exemplo, posso dar um spoiler aqui, tá? Eu não posso treinar um paciente hipertenso se ele tiver 160 por 100 ou mais. Então, o que significa isso? Eu tenho que medir a pressão arterial em todas as aulas. Antes, durante, aí eu vou explicar no curso por que durante, e imediatamente ao término do treino. Então, eu vou te dar parâmetros, como que você vai fazer essa prescrição do exercício de forma segura, tá? Então, para esse paciente, você falou, 180, grau 3, não pode treinar. Então, eu já tive um paciente do meu grupo doutorado, tá? Que ele estava conversando, como eu estou com você aqui. É um nome fictício, né? Ô, seu Laerte, vamos medir a pressão arterial aqui do senhor. Tá bom, vamos medir, professor Milton. Aí eu medi a pressão dele, estava 270 por 180. Que isso. Ou 27 por 18. E ele estava conversando. Aí eu falei, hoje o senhor não vai poder treinar. Ele, como assim? Eu tô bem. Não, o senhor não tá bem, você está com a pressão muito alta. Eu vou ligar agora pro cardiologista. Lembra que os cardiologistas eram meus amigos? Uhum. Liguei, manda pro consultório agora. Tá? E de preferência tem alguém para trazê-lo aqui. Eu não quero nem que ele venha dirigindo. Porque se ele tiver uma intercorrência no meio do caminho.
tá? Então, eu não posso começar um treinamento com um paciente hipertenso, mesmo medicado, se eu não medir a pressão arterial antes. Então, um dos fatores aí que eu vou mostrar no curso é como você deve fazer essa medida da pressão, qual tipo de equipamento você deve usar, se o equipamento está calibrado, como usar o manguito de forma correta. Então, tem algumas premissas que eu tenho que tomar cuidado. Então, 180 não pode treinar. E só abrindo um parênteses, né? Por conta dessa pergunta sua, eu já fiz um trabalho com isso. Com essa pergunta. Será que eu posso treinar alguém com 180? Só que eu usei um modelo animal. Um roedor, um rato. Então, o meu aluno Rodrigo, né, que hoje é o Dr. Rodrigo, pegou um rato espontaneamente hipertenso, parecido com a gente, do inglês SHR, tá? Ele nasce normotenso, determinado momento da vida dele se torna hipertenso. E aí nós esperamos a pressão chegar acima de 200. Quando essa pressão chegou acima de 200, que é uma pressão estágio 3, grave, nós introduzimos o exercício nesses ratos. Eu fui dar exercício 3 vezes por semana durante 3 meses para ratos. E eu tinha um grupo controle com a mesma pressão que não fazia exercício, tá? E aí você tem uma chance de acertar qual exercício eu dei pro ratinho. Obviamente de força. Isso, o rato foi fazer musculação, né? Tem vários modelos, eu vou mostrar no meu curso também, os modelos de treinamentos. E aí nós temos um modelo de treinamento que simula, mimetiza o treinamento de força, né? O treinamento resistido. Então eles treinavam com peso acoplado à cauda e vazia lá 3 de 8, 3 de 10, igual vocês na academia. E olha que interessante, depois de 3 meses, esses indivíduos não reduziram a pressão arterial. Mas tem uma coisa que nós achamos legal. Lembra que tem um grupo controle? Lembra que a pressão era 200, inicial para os 2 grupos? O grupo que fez musculação continuou com 200. Aumentaram a massa magra, músculo, e aumentaram a força. O grupo que não treinou foi para 240 depois de 3 meses. É que 3 meses para um rato é quase 10 anos de vida nossa. Então, no período de 10 anos, os indivíduos com pressão muito alta e não foram medicados, piorou. Quando eles treinam, a pressão ficou no mesmo valor, não subiu. Então, talvez testar novas cargas, um período maior, não sei se a gente treinasse mais tempo, tá? O ideal é, lógico, se um humano, né? Se eu pegar um humano, é ele reduzir por meio do fármaco. Porque pressão nesses valores é muito perigoso. Por exemplo, um derrame, um acidente vascular cerebral. Tá? Então, a primeira coisa, o médico vai reduzir a pressão. Tá? Mas quem sabe indivíduos com pressão mais alta, por exemplo, quando medicados, eu não poderia introduzir junto ao fármaco, junto ao tratamento farmacológico, no hipertenso grave, também um exercício de força. E olha só, eu gosto muito da prática, né? Você pegou lá um indivíduo com 180 por 100. Chegou no hospital, vai ser medicado, é um hipertenso grave, tá? Normalmente aconteceu alguma coisa para chegar nesses valores, ok? Esse indivíduo, por exemplo, ele pega a sacola da feira? Sim. Ele empurra carrinho no supermercado? Ele está fazendo uma musculação. Isso é musculação, é um treinamento contra a resistência. Só que muitas vezes não tem um controle. Então, o que nós temos mostrado com os anos de pesquisa? O indivíduo que é treinado, hipertenso, suporta um regime de maior pressão na vida real. Traduzindo, se eu pegar um paciente hipertenso e mesmo controlado com fármaco, tá? Der musculação, a pressão vai aumentar durante o exercício. Aí depois eu vou falar no curso quais os valores de segurança, tá? Esse aumento da pressão durante o exercício de força fortalece a musculatura dos vasos. Como fortalece o músculo? Depois de um período de treinamento, quando ele vai pegar a sacola da feira ou o botijão de gás, o vaso dele suporta esse regime de alta pressão. Entendi. Tá entendendo isso? Faz sentido? Então o que acontece? O exercício melhora a sua capacidade de suportar, o exercício de força, um regime de alta pressão. O exercício aeróbio é bom para isso? Sim, mas em parte ele aumenta a capacidade de volume de sangue. Ou seja, se esse paciente hipertenso quisesse correr 12 quilômetros, 15 quilômetros. Então, por exemplo, deu meia hora para nós chegarmos aqui, né?
não sei quanto dá isso em quilômetros, você que corre, você não veio para cá hoje correndo, você veio de carro, né? De carro. Mas você subiu escada. Então você pegou uma sacola, uma mochila. Então o nosso dia a dia é muito mais tarefas de força do que aeróbio. Então, não tenho nada contra quem gosta de correr, fazer triatlo, maratona, mas isso não é o dia a dia. Se a gente pegar os nossos antepassados também, é muito mais, entre aspas, anaeróbio do que aeróbio. Então, qual a questão aqui? Por que não treinar a musculação? Perfeito. Aonde eu quero chegar é quando proíbem a musculação. Não, só pode aeróbio. Só o aeróbio. Não, musculação é perigoso. Musculação faz parar de crescer. Então, meu filho começou com 6, 7 anos. Eu não queria que ele ficasse com 5 metros. Ele só ficou com 1,80, 1,89. Entendi. Tá? Se não desse musculação... Isso, ele ia ficar com 5 metros. 5 metros. Então, é isso. É o proibir a musculação. Então, a gente tem que tomar muito mais cuidado quando a gente vai falar isso e trabalhar com ciência. Então, pesquisa. Dados baseados em evidências científicas. E até uma questão, a gente colocando esse assunto aí de hipertensos de alto nível, ou pessoas que têm pressão elevada. E se a gente for pensar na ciência agora, se eu for citar um artigo, né? Tô lendo um artigo, eu vi um artigo que os indivíduos eles foram fazer um teste, acho que foi leg press. Perfeito. E um dos indivíduos chegou numa pressão arterial sistólica de mais de 400 milímetros de mercúrio. 480, né? Quase 500. Aí um cara desse não é considerado hipertenso, não tá passando por nenhum perigo. Mas e aí como é que... Então, esse estudo é de 85, né? McDougall, na Universidade do Canadá. Esse foi um dos estudos pioneiros, assim... As pessoas têm que tomar cuidado na hora de interpretar as coisas, né? Então, quando ele desenvolveu esse estudo, primeiro, ele usou profissionais do culturismo, ou fisiculturistas, tá? Já não é uma pessoa normal. Eles tinham, em média, de 15 a 20 anos aí de treinamento árduo, com treinamento com pesos. Ele fez uma medida conhecida como medida direta, ou seja, aquilo que eu falei, um catéter na artéria que faz a medida ponto a ponto da pressão arterial. Ele fez leg press, 90 graus. Por que ele usou o leg press? Porque o indivíduo tem que ficar parado com o membro superior, porque não posso ter movimento, porque ele está com catéter. Tá? Isso em âmbito hospitalar, ok? Médico, fazendo isso, do esporte, até chegar à exaustão. Com manobra de Valsalva, ou seja, prendendo a respiração para conseguir vencer a carga. Pode, eles eram normotensos, ok? Quando eles publicaram isso, a comunidade médica, principalmente, ficou alarmada. Falou, nossa, olha só, musculação, a pressão chega a 480. Calma, isso não é musculação. Isso é uma pesquisa, é um teste máximo. Ninguém vai para a academia para fazer só leg press, 90 graus, a 90-95% da carga máxima, até exaustão, com falência concêntrica e manobra de Valsalva. Ninguém faz isso. Isso não é o normal, o rotineiro. Tá? E se a gente olhar por outro prisma, quando alguém fala, nossa, mas a pressão chegou a 480 por 320 de diastólica. Um dos indivíduos. Ele fez 11 repetições a 90%. Você vê o nível muito treinado. De treinado dos caras. Né? Então, o que acontece? Isso é muito perigoso. Não é perigoso. Isso é bom. Eu vejo por outro lado. Por quê? Eles estão... Agora não mais, né? Provavelmente pelo tempo, não sei. Mas ninguém morreu. No artigo ele não relatou, morreram 2 durante os testes lá, né? De 15, 2 morreram, 3 morreram, 2 foram parar no hospital. Não. Terminou o teste, eles pegaram o dinheiro dele, que lá pode pagar, né? Nos Estados Unidos também. Tá? Você recebe, aqui não permite. E foram embora para casa. E no outro dia eles foram treinar. Entendeu? Teve gente que treinou no mesmo dia ainda à noite. Tá? Na verdade, o que é isso? É o que eu acabei de falar. Um indivíduo chegou a média foi 350 do grupo, tá? Mas esse indivíduo chegou a 480 de sistólica. 48, tá? 48 por 35. Pessoal que está nos vendo aí que não é da área. É altíssimo, sim, eu concordo. Mas o que esse trabalho mostrou, se a gente ver por outro lado? Capacidade de suportar
um regime de alta pressão. Eles fizeram o teste, aumentaram a pressão, não tiveram derrame, aneurisma, nada. Foram embora para casa. Porque eles eram indivíduos treinados e suportavam isso no dia a dia da academia. Uma alta pressão nos vasos, todos, quando eu falo inclusive do cérebro. Eles estavam treinados. Na prática, na aplicabilidade, o que significa isso? Eu pegar o hipertenso, treinar ele durante 1 ano ou 2 e ele suportar pegar o botijão de gás sem ter um derrame. Capacidade de suportar um regime de alta pressão. Eu tornei os vasos mais fortes por meio do treinamento com peso, treinamento de força. Perfeito. Então, para mim, foi um efeito positivo, fisiológico. Mas aí a comunidade ficou com medo, tanto é que em 93, no primeira diretriz do Colégio Americano de Medicina Esportiva, eles proibiram musculação. Só liberaram 11 anos depois, em 2004. E tá para sair o próximo agora. Eu já adianto alguma coisa aqui, né? É bem provável, lembra que eu falei que 2004 primário é aeróbio, secundário musculação. Talvez o jogo mudou agora. Tomara. Né? Aguardem em breve, provavelmente nesse primeiro semestre, eu estou tendo contato com alguns pesadores internacionais que fazem parte dessa comissão que vai dar o stand position, as diretrizes sobre exercício e hipertensão. Eu já adianto, musculação hoje é melhor do que só aeróbio. O ideal, faça os dois. Combinado, né? Combinado. Perfeito. Mas se tivesse que escolher um ou outro para o hipertenso, parece que a musculação é mais benéfica. Uma por reduzir a pressão arterial, tanto quanto o aeróbio, e o plus é aumentar a massa muscular e a força muscular do hipertenso, que é de suma importância que o aeróbio não consegue sozinho. Perfeito. O colégio americano e a maioria das pessoas assim tem muito medo, né? E colocam sempre o exercício aeróbico na frente. E aí o senhor veio estudando, estava falando do seu mestrado, doutorado, mas uma das linhas que o senhor pesquisa muito é também o exercício isométrico. Perfeito. E aí o isométrico, o que o senhor acha assim, de previsão ou que já tem com relação à pressão arterial? A gente vai já conseguiu ver uma redução da pressão arterial pós-treino, né? Efeito hipotensor pós-exercício, com o exercício isométrico. Inclusive, se quiser também já destrinchar, não sei se foi isso que o senhor estudou no pós-doutorado, na Universidade da Flórida também. Sim. E aí já quiser comentar. Sim, isso é uma boa pergunta. A gente começou aqui a falar sobre ciência, né? Então, a ciência, ela é uma coisa volátil, né? Ela está toda hora se transformando. É bem diferente da exata, mesmo assim a exata às vezes ainda muda algumas coisas, né? Então 1 mais 1 ainda eu acho que são 2, tá? Eu acho, né? Vamos ver, tudo está mudando. Ok, a própria teoria do Einstein está sendo questionada, né? Teoria da relatividade. Mas enfim, na ciência, na biologia, muda muito. Então em 2004, quando sugeriram o aeróbio primário, e o treinamento de força dinâmico também pode ser isso, 2004. A gente vê profissionais ainda hoje da área da saúde proibindo o treinamento de força para hipertenso. Hoje, 2025. 2004 já estava liberado, tá? Já era para ter liberado muito antes, ok? Mas enfim, já tinha um corpo, um número de artigos suficiente para mostrar a segurança, a eficácia do treinamento de força. Só que o dinâmico, e lá eles falaram do estático, ou seja, o isométrico, onde eu não tenho movimento, tá? Evidência C, ou seja, uma fraca evidência, 2004, repito, que esse modelo de treinamento, de fato, possa reduzir a pressão arterial do paciente hipertenso. Hoje, eu posso te falar que o isométrico tem apontado como um dos exercícios que mais ajuda na redução da pressão arterial. E aí, com certeza, eu já ouvi isso em congressos, palestras, né? Alguém levantar a mão, mas o isométrico não é muito perigoso para o hipertenso? Não aumenta muito a pressão, porque eu acabo fazendo a oclusão total do vaso, né? Uhum. Durante um tempo muito prolongado ou não, tá? Então as pessoas pensam, mas isso não é muito perigoso? Vai aumentar muito a pressão arterial? A mesma pergunta lá atrás de dar treinamento de força para o hipertenso. Falei, idem. Como eu tenho o isométrico de alta intensidade e longa duração, um exemplo, eu vou pegar lá 80% da preensão palmar, eu pego um dinamômetro, faço o máximo e trabalho 80%.
e mantenho essa isometria durante 4 minutos ou 3 minutos, segurando. E com manobra de Valsalva, prendendo a respiração. Isso é isometria. Ok? Em vez de 80%, pode ser 30%? Pode. Da carga máxima? Pode ser 10%? Pode. É você que escolhe. Você que está prescrevendo exercício. Eu vou escolher 30%. Tá? Em vez de 5 minutos, pode ser 2 minutos? Pode, claro. Pode ser 1 minuto? Eu vou escolher 1 minuto. Então vamos lá. 30%, 1 minuto. E conversando. Eu não preciso prender a respiração. Não está tão pesado assim. Não está uma intensidade tão alta. E aí eu solto. 2 minutos de intervalo. Aperto novamente. Mais 1 minuto. 30%. Faço 4 séries aqui, 4 séries aqui. Nós fizemos isso em idosos hipertensos, na casa de longa permanência, onde eu levei a academia lá, que é um dinamômetro pequenininho, portátil, e nós reduzimos a pressão arterial no leito, lá na casa de longa permanência. Só fazendo isometria. 1 minuto. 1 minuto. 8 séries. Isso, 4 de cada lado. Então, se você contar 8 minutos, 3 vezes por semana, eu precisei só de 8 minutos para reduzir a pressão arterial em média de 10 a 15 milímetros a sistólica, fazendo apenas 8 minutos de exercício. Hoje nós sabemos que na área da educação física, um dos tendões de Aquiles aí é o tempo ou a frequência. Ou seja, quanto maior o tempo a pessoa tiver que ficar na academia, quanto mais vezes ela tiver que ir à academia, maior é a evasão. A maioria das pessoas hoje não tem tempo. Tem pessoas que nem tudo é academia, tá? Com esse modelo de treinamento, eu dei um exemplo de preensão palmar, mas poderia ser agachamento na parede, que a gente vem testando também. Eu posso fazer, por exemplo, aqui, nesse estúdio, com um funcionário daqui que é hipertenso. Ele não precisa sair daqui para ir à academia. Quanto tempo ele vai precisar? 15 minutos, eu estou colocando os intervalos, 16 minutos, né? 16 minutos, só isso. 3 vezes por semana, daqui 2 meses eu volto, a pressão dele está menor. Entendeu? É óbvio, o isométrico não é tudo, ele tem algumas deficiências, algumas limitações, né? Não aumenta muito a massa muscular, pode aumentar a força, mais a força estática, né? De resistência, que é especificidade, não muda o perfil lipídico, né? HDL, LDL, colesterol, né? Não reduz o colesterol, os estudos que nós temos até o momento, tá? Mas ele pode ser um fator iniciante, o start da vida dessa pessoa. Então, se ela vê que consegue reduzir, né? Depois talvez ela vá para uma academia. O ideal é treinar o conjunto, né? Tanto o aeróbio, o dinâmico, o estático. Mesmo atletas hoje fazem um modelo com isometria, né? Fisiculturistas têm trabalhado isso. O professor Renato Preste vem mostrando alguns trabalhos, alguns modelos de treinamento que eu tenho isometria no meio lá do treinamento, né? Então, eu trabalho mais na parte clínica, ele trabalha mais no alto rendimento, somente é um dos maiores pesquisadores aí na área de bodybuilder, né? Do fisiculturismo, mas pode ser um iniciante. Então, eu posso pegar sua avó de 90 anos, fragilizada, que não consegue nem levantar da cama. Eu vou levar esse aparelhinho de preensão palmar, ela é hipertensa. Depois eu posso começar com uma pequena isometria. Por exemplo, ficar em pé, para ela já é um trabalho muito forte. Eu posso começar a partir daí. Então eu posso ir devagarzinho introduzindo o isométrico para depois ir para o dinâmico, tanto de força quanto aeróbio. Mas uma coisa de fato, desculpa te atrapalhando aqui, no caso do idoso, hoje nós já sabemos, o primeiro exercício do idoso é a musculação. Então, primeiro o idoso fortalece para depois caminhar. E não ao contrário. Que é o que a gente sempre vê, né? Isso. Minha avó tá precisando fazer exercício, primeira orientação, dá uma volta na praça. Caminhada. Aí ela está fragilizada, a musculatura não está resistente, pouca flexibilidade, as calçadas quase não têm buracos, ela vai tropeçar, cair, quebrar o fêmur, ou ela morre no local, ou ela não suporta a cirurgia. Ou morre pós-cirurgia. Deus me livre. Não, um exemplo, né? Tô dando um exemplo. Vai acontecer porque sua avó vai fazer musculação. Ela já é mais forte que você. Com certeza. Tá? Então, primeiro fortalece. Eu não estou falando que sua avó não deve caminhar. É legal ela fazer o aeróbio também. Mas o primeiro exercício do idoso é a musculação. Perfeito. Tá? Perfeito. Data vênia aqui, né? Usar um termo até jurídico.
Nós temos aí o Dr. José Maria Santarém, né? Que é um reumatologista, fisiatra, que já começou isso desde a década de 70. Ele foi o pioneiro aí, como médico, a falar da importância do treinamento resistido. Então, hoje ele tem o Biodelta, Instituto Biodelta, né? E tem até um modelo de franquia, onde ele coloca como carro principal o treinamento de força no tratamento de doenças osteomioarticulares, que é ocasionada nos idosos. Então, o principal exercício lá é o treinamento de força. Aí você falou, por que do aeróbio, né? Porque a gente vem de uma herança do Dr. Kennedy. Lembra dele? Dr. Kennedy? É. Não. Cooper. Ah, o Cooper. Viu? Aí, que eu falei o primeiro nome, tá? Quando ele começou na década de 70, né? Finalzinho ali de 60, a fazer a corrida, o aeróbio, né? Vamos fazer o Cooper, né? Todo mundo fala, vamos fazer o Cooper, virou até sinônimo já, né? Uhum. Vamos fazer o Cooper. Ele mesmo já voltou ao Brasil e falou, não corra, caminhe, né? E hoje o Instituto Cooper estuda muito mais força do que aeróbio. Pra você ver como é que é. Então, até ele mudou os conceitos. Então, ficou essa herança do aeróbio, o aeróbio é melhor, para o aeróbio é bom, mas eu tenho treinamento de força também, tá? Que pode ser utilizado. Então, a combinação dos dois é o casamento perfeito. Perfeito. Então, hoje, eu poderia dizer que o melhor que a gente tem de evidência para uma melhora geral, o exercício combinado. Sim. Assim, né? Agora, quando a gente vai para... Isso está falando na prática, tá? Uhum. Quando a gente vai para a pesquisa, né? E aí o buraco é um pouco mais embaixo, tá? Quando eu isolo esses dois modelos para várias patologias, por exemplo, saiu um trabalho muito interessante com diabetes tipo 2, mostrando que só aeróbio, quando eu comparo com só musculação, a musculação prevalece. Tem melhores efeitos no controle da glicemia, mas é óbvio, porque o maior sítio, o maior local de captação de glicose não é o fígado, é o músculo. Você tem muito mais músculo do que fígado. Você tem muito mais músculo do que cérebro, do que rim. Então, se eu ganho massa muscular, não confunda isso com hipertrofia máxima, que é para poucos, tá? O pouco de ganho de massa muscular aumenta a captação de glicose. Eu melhoro a sensibilidade à insulina. O músculo fica mais receptivo ao seu hormônio insulina e o endógeno e ao exógeno do paciente que toma. O aeróbio não faz isso. Hoje, já tem dados que vai sair provavelmente nas próximas diretrizes que só musculação é melhor para reduzir a pressão arterial do que só aeróbio. Aí é pesquisa. Entendi. Na vida real, o ideal é fazer sempre os dois. Perfeito. Tá? Mas se sua avó quiser fazer só musculação, ela não precisa fazer caminhada. Agora, sua avó quer fazer só caminhada ou só natação. Aí eu sugeriria, avó, vamos fazer algum exercício contra a resistência, resistido, porque ela está perdendo massa muscular e massa óssea. Então é de suma importância o treinamento contra uma resistência. Pode ser teraband, elástico, saco de arroz, de açúcar, não importa. Tem que ter um exercício contra a resistência. Nem tudo é feito na academia. Você pode usar outros recursos, tá? Mas ela precisa, não é mais porque ela quer. É necessidade para o idoso, a partir de 50 anos, tá? Fazer o treinamento contra a resistência. Perfeito. Resistir, tá? Perfeito. Eu acho que a gente vai finalizando por aqui. Okay. Muito obrigado pela sua participação, por todos os ensinamentos, desde sempre. Okay. Não só por estar aqui no podcast, por ser o primeiro de forma pessoal, de estar aqui. Fico feliz. Que honra. Mas também falando sobre mim, assim, se não fosse o senhor, eu não teria tido a chama para ter começado a me interessar tanto por exercício físico. Foi um encontro que a gente teve no final da aula, que o senhor falou para eu acompanhar um projeto de doutorado que mudou toda a minha vida acadêmica. Aquele ano foi um dos que eu mais me dediquei. Eu consegui a oportunidade de fazer um intercâmbio e de, enfim, todo esse network, conhecer tanto e me dedicar tanto. E obrigado, de verdade. O senhor fez parte da minha história, sempre vai fazer. E, bom, então, para finalizar aqui, eu queria que o senhor desse aí como a gente encontra, né, o seu Instagram ou e-mail, alguma coisa, o canal do YouTube que planeja começar, né? Isso. O curso, se quiser falar também. Tá. Primeiramente, quem quiser me acompanhar, meu Instagram é @MiltonRochaDeMoraes, né, com ES no final. É bem provável que até esse mês aqui eu vou lançar o canal do YouTube, né?
além do canal do YouTube, onde a gente vai discutir sobre artigos científicos, mas de uma forma mais lúdica, mais relaxada, né? Vou tentar traduzir o que eu pego aí dos grupos de encontro que nós temos para o canal do YouTube de uma forma mais lúdica, né? Além do curso. Então vai ter em breve, acho que até dia 15 eu vou lançar o curso. Primeiro eu vou começar com hipertensão arterial e exercício, que é a área que eu trabalho. Depois eu pretendo estender para idosos, crianças e adolescentes, sempre com um treinamento de força como foco, tá? E uma coisa que eu acho muito importante, até mesmo de toda essa trajetória, né, aonde eu cheguei, é aonde eu comecei. Né? Então eu venho lá da Zona Leste de São Paulo, sou da ZL, como a gente diz lá, né? Não sou corintiano, né? Meu filho é corintiano roxo, tá? Eu já deixei de torcer, me apaixonar, tá? Pelo futebol, mas eu vim de pais que tiveram uma condição de vida bem precária, tá? Filho de um borracheiro, de uma dona de casa, e sempre lutaram muito para que eu tivesse um bom estudo. Né? Eu sou filho único e no determinado momento da vida eu perdi meus pais, né? Então meu pai teve parada cardíaca nos meus braços, eu ainda muito jovem, 16 para 17 anos, e depois minha mãe, 3 meses após a morte do meu pai, minha mãe entrou de frente com um caminhão, acidente de trânsito, tá? Veio a óbito também. Então, praticamente eu enterrei os meus pais, tá? A época eu estava no colégio, eu pensei em largar tudo, isso é importante eu passar isso para os alunos, né? Quem está estudando agora na graduação, pensando em desistir, eu não vou conseguir, minha vida é difícil, tudo dá errado na minha vida, tá? Eu lembro quando ecoou no meu ouvido os meus pais, somente minha mãe, não, eu quero que você tenha uma formação, que você seja um homem de bem, que você tenha uma família, que você tenha uma formação, faça uma faculdade, né? E isso eu tirei força da onde não tinha, consegui terminar o ensino médio, isso foi entre julho e setembro, tá, onde tudo ocorreu. Eu fiz processamento de dados, eram 4 anos, tá? Eu terminei aquele ano, fiz o outro, e aí eu fiquei 5 anos sem estudar. E à época, meu pai até tinha um dinheiro guardado, tinha uma sociedade com uma fabriquinha de meia, só que esse dinheiro ficou todo bloqueado. Que o juiz fez para me proteger, né, que eu não tinha completado a maioridade, eu tive que entrar com um processo chamado emancipação. E aí eu passei por momentos difíceis, né, não tinha como comprar comida, alimento, eu fui trabalhar ajudante de pedreiro, pintor, né, engraxate, tudo que você imaginar, vendedor de roupa. E eu fui cair numa loja chamada Combate Sport, a saudosa Combate Sport aí, né, que tem do saudoso do senhor Arnaldo, né, onde eu comecei a trabalhar, na Avenida Ipiranga, São João. Tem até hoje lá, quem quiser ir visitar, né? E aí eu comecei a ter contato com o pessoal da educação física, da nutrição, vendia suplemento, roupas de artes marciais, kimono, dojo e tudo mais. E eu falei, eu já sei o que eu quero fazer educação física. Eu gostei desse negócio, tá? Me apaixonei pela educação física. E aí eu entrei no curso de educação física em 95, na Universidade de Mogi das Cruzes, tá? Eu cheguei a comentar aqui. E foi onde surgiu a iniciação científica, graças ao professor Herbert, que me deu a oportunidade, junto com a professora Carmen, a esposa dele. E aí eu fui começando a ter gosto pela coisa da iniciação científica. Eu estudava de manhã, trabalhava na academia, né? Eu entrava meio-dia, então eu saía lá 11h30, engolia comida, porque tinha que entrar meio-dia e ficava até 10 horas da noite. Pegava, a gente fala cataloco, né? Que é o trem. Aquela época era bem difícil, tinha arrastão dentro do trem, assalto, tudo que você imaginava, tá? E aí passava 1h30 quase dentro do trem, estudava no trem, era o único tempo que eu tinha de estudar, porque eu estudava de manhã, trabalhava, porque eu tinha que chegar em casa, colocar minha única camisa que eu tinha do uniforme, lavava, colocava atrás da geladeira para secar no outro dia, passar pano de chão na casa e fazer meu macarrão com salsicha para comer azedo no outro dia, às vezes, na minha marmita. E foram assim os 4 anos. E eu lembro que alguns amigos que tinham maior oportunidade, né, ficavam tirando barato de mim no trem, né? Eles vinham jogando trunco, bebendo, né? E dando tapa na minha cabeça. Pô, vive estudando, você é louco, né? Não sei o que mais. E eu falei, não, o único tempo que eu tenho, cara, para estudar é aqui. E tem uma coisa inusitada, né? Uma época eu cheguei pro cara do laboratório de anatomia e falei assim, posso levar o osso para casa? Eu queria estudar. Ele falou, não, é ocultação de cadáver, né? Eu queria levar o fêmur para ir estudando os acidentes, né? Eu era rato de biblioteca, nunca tive dinheiro para comprar livro, tá? Mas nunca deixei de tirar boas notas por conta disso.
E foram assim os 4 anos, bem suado, bem ralado, tá? Não foi nada fácil para mim. Eu consegui ir para o mestrado, né? O Ronaldo conseguiu uma bolsa para mim na Unifesp, então eu recebia para fazer o mestrado. Eu já estava com meu filho pequeno, que é o Thomas, né? O primogênito. E desse mestrado eu fui para o doutorado também com bolsa, todos eu fiz com bolsa, tá? E aí eu comecei a dar aula na pós-graduação, eu comecei ao contrário, na especialização para depois ir para a graduação, tá? Então eu comecei na especialização. E aí comecei a ganhar um pouquinho mais, fui para o doutorado. Do doutorado eu fiz o pós-doutorado na USP com o Nils, professor Nils, que me levou depois ao pós-doutorado na Universidade da Flórida, tá? Que é a 5ª maior universidade dos Estados Unidos. Então, é só um resumo, tá? Então eu consegui de uma situação adversa e melhorando, mas o caminho é estudar, estudar, estudar. Somente para gente que vem de uma condição mais precária, pobre, né? Não tem outro caminho a não ser estudar. Tudo bem, você pode ser influencer hoje, né? Youtuber, tudo mais. Mas é um campo que você tem limitações. Hoje está crescendo muito, tem muita concorrência. Mesmo quem é influencer ou youtuber tem que estudar. Estudar tecnologias novas, né? Você tem que estar toda hora se atualizando. Então, o caminho é o estudo. Eu sempre digo, né? Eu usei essa frase no meu memorial, né? Nada é impossível para uma mente determinada. Nada. Então, várias pessoas tiveram várias recusas, né? Entre Einstein, falaram que ele era burro, que ele não sabia nada, né? Michael Jordan foi recusado 2, 3 vezes, que ele não jogava ruim. E o Usain Bolt, não, você é muito grande, você não serve para correr. Eles não escutaram isso. Eles continuaram. Então, a dica que eu dou para vocês, jovens, né? Por mais encalços, buracos que vocês encontrarem na estrada da vida, continue. Não desista. Nunca desistam dos seus sonhos. Perfeito. Perfeito. Então, acho que é assim que a gente finaliza. Obrigado. Obrigado por ter vindo. Obrigado por... E lembrar que você é um aluno brilhante. Ah, Tá bom? Obrigado também. Parabéns. Valeu, professor.